Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Após essa semifinal de Campeonato Mineiro entre Atlético e Tombense, 2-0 para o Atlético lá em Tombos, e a goleada do Cruzeiro sobre o Vila Nova, 4-0 lá na Sapão do Bonfim. Comigo aqui no estúdio, Thiago Prata e Frank Martins. Tudo bem, Thiago? Beleza, Cabido, Frank. Mais uma vez, deu a lógica, né? Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro na final. Viraram meros amistosos os próximos jogos, né? E aqui também Frank Martins, meu companheiro de portal Tempo Online e editor do Comida Ogra, né? Sou eu. Obrigado pelo convite mais uma vez, participando aqui com o Thiago Prata. E um abraço também aos usuários aí do portal Tempo Online. Vamos falar um pouco aqui dos times de Minas. Como você já falou, deu a lógica, né? Cruzeiro e Atlético saindo na frente, praticamente garantindo o lugar, cada um garantindo seu lugar na grande final do Campeonato Mineiro. E também já vamos destacar já a Copa do Brasil e Libertadores. Copa do Brasil para o Cruzeiro e Libertadores para o Atlético. Vão fazer 2 jogos. Eu acho que do Atlético mais importante ainda que é do Cruzeiro, mas 2 jogos importantes para os 2 grandes aqui da capital. Lembrando que o Cruzeiro enfrenta o Resende na próxima quarta-feira lá em Volta Redonda e o Atlético vai até São Paulo enfrentar o São Paulo lá no Morumbi. Vamos começar falando do jogo do Atlético, Thiago Prata. Um jogo tranquilo para o Atlético, né? Fez um gol logo no início do jogo e no segundo tempo o Leandro Donizete soltou aquele foguete de fora da área para fazer o marcador. O que você achou desse time do Atlético? Eu acho que não foi aquela apresentação maravilhosa que o torcedor do Atlético costuma ver, né? Ou acostumou a ver, principalmente em boa parte na fase de grupos da Libertadores, os 5 primeiros jogos. E também em boa parte do Campeonato Mineiro. Mas fez o que precisava fazer, né? Já tinha vantagem dos 2 resultados iguais, conseguiu aumentar ainda mais. Um time que nunca perdeu no Novo Independência terá que perder por 3 gols de diferença para ser eliminado pelo Tombense. Não dá nem para dizer que é praticamente impossível. A gente já crava aqui que é impossível o Tombense ganhar do Atlético por 3 gols de diferença. Porque pela qualidade do Atlético, o elenco do Atlético, a torcida do Atlético naquele caldeirão que é o Independência, o fator campo mesmo, o Atlético, o aproveitamento e tudo mais, tudo conspira para ser, afinal, o Atlético está presente nela, como o Cruzeiro também. O Cruzeiro não perde 5 gols de diferença do Vila Nova no Mineirão. Antes de eu pedir o comentário do Frank, eu só gostaria de lembrar o internauta que basta acessar o portal Tempo Online, participar conosco e também o Twitter do Super FC, @super_FC, essa mensagem que você vê logo embaixo aí. Frank, e as suas considerações do jogo do Atlético? Olha, Leandro, acho que o Atlético, como o Thiago já falou, jogo para o gasto. A cabeça do time, querendo ou não, está voltada para a Libertadores, os próprios jogadores. Com isso, dá a impressão de que o time está jogando com aquele freio de mão, está jogando... Tanto o torcedor, os próprios jogadores sabem que o time poderia render mais, eles poderiam jogar mais, mas pela circunstância, já jogando com a vantagem no regulamento, por 2 resultados iguais, um time superior já marca 2 gols. E se você for pensar, jogando no estádio interior, no estádio mais acanhado, pequeno, com o campo irregular, o jogador não vai se forçar tanto, não vai se dedicar tanto, querendo até evitar uma lesão, algum problema que possa atrapalhar o time na Libertadores, que esse sim é o foco do Atlético agora, nesse começo de temporada. Então, a impressão que passa é essa, o time jogou para o gasto. E eu acho que esse jogar para o gasto, esse freio de mão em que o time está, a torcida não precisa se preocupar nesse começo de temporada ou já no próximo jogo contra o São Paulo. Contra o São Paulo é que a coisa vai ficar um pouco mais complicada, né? A gente sabe que o São Paulo ontem teve uma dificuldade muito grande para vencer a Penapolense, venceu 1-0, gol aos 70 minutos de jogo, então foi uma pressão muito grande. Não foi uma pressão, claro, o São Paulo não tomou uma pressão da Penapolense, mas o jogo foi muito mais difícil do que a gente esperava que fosse. O São Paulo fez uma defesa aos 45 que já era para ter resolvido, talvez. Se tivesse empatado, ia para os pênaltis, era uma outra situação. Sim. E aí o Atlético encarar um São Paulo já eliminado, já seria uma ótima, né? Mas o São Paulo é um time frio, né? Ele não encanta, não chama atenção pelo aspecto tático, técnico, mas é um time muito frio, né, Thiago? Um time que define muito bem, né? Quando tem as oportunidades, crava um gol, né? O São Paulo é o típico time que, negativamente falando, ele é dependente de algumas peças. Só que positivamente falando, essas peças definem.
É o caso do Jadson e do Oswaldo, principalmente. São dois jogadores que têm um alto poder de decisão. Se o Oswaldo, é até brincadeira o que o cara joga. Ele pega aquela bola, coloca na frente, ele ganha na corrida. É algo que chega a ser absurdo. Eu acho que é um pouco assim do que o Wellington Nem fez ano passado. O Wellington Nem era derrubado e continuava. Ele não pedia falta não, ele ia para cima e tudo mais. Ou seja, mostra raça, comprometimento e técnica também. Mas é o que você falou, é um time frio, né? Tem uns jogadores lá que já tem aquela experiência toda, Rogério Ceni, né? Lúcio e tudo mais. Eu acho que é um time também, além de ser frio, com a vitória em cima do Atlético, foi um time que ganhou confiança. Ganhou uma confiança muito maior. maior. O Galo de igual para igual, porque querendo ou não, o Atlético vinha sendo superior em toda a campanha da Libertadores, tanto que classificou em primeiro lugar, mas essa vitória do São Paulo deu uma moral para o time paulista, e não digo assim que tirou a moral do Atlético, Sim. mas pelo menos deixou o Atlético mais seguro e mais realista. Sim, sem dúvida. Mostrou o Atlético mais em alerta também, né? Sim. O São Paulo ganhou a sobrevida dele. E até, tipo, é meio que dizer, o Atlético é franco favorito. O Atlético, em termos de elenco, de time em si e individualmente, ele é mais time que o São Paulo. Só que o São Paulo classificou. O São Paulo está na luta também. O São Paulo tem totais chances de tirar o Atlético, assim como o Atlético vai tirar o São Paulo. Eu acho que o Atlético vai tirar o São Paulo. Só que... a partir do momento que o Atlético deixa o São Paulo classificar, porque foi isso que aconteceu. Ele ganhou, Foi isso que aconteceu, o Atlético eliminou o Arsenal com aquela goleada. Sim. E tirou o São Paulo e colocou o São Paulo nas oitavas de final com aquela derrota lá no Morumbi. Ele praticamente já tirava um candidato ao título. Agora, na minha opinião, já ficou naquela situação, ficou 50-50. Sim, era muito favorável ao Atlético, por exemplo, pegar o Arsenal Era muito mais tranquilo. do que... Mas Era muito mais tranquilo, mas futebol é isso aí. O Atlético pode pegar, se passar para o São Paulo e tudo mais. Ele está num chaveamento que tem também Vélez, Boca e Corinthians. Assim como tem o Palmeiras, que pode crescer se tira o Tijuana, ou o próprio Tijuana, que lá é muito difícil de ganhar. Está no chaveamento e camisa pesa, super difícil. Nessa hora dessa competição. Camisa pesa. O time pode ser muito fraco, mas na hora de definir, ganha força. Então tem que tomar muito cuidado com esse jogo lá no Morumbi. Camisa pesa e outros adversários também pesam, porque podem surpreender. Porque ninguém esperava que o Once Caldas seria campeão de uma Libertadores. Exatamente. Mas ganhou, porque ganhou de quem na final? Ganhou do Boca Juniors. E ganhou de quem na semifinal? Ganhou do São Paulo. Então, tem exatamente, o Atlético não pode achar que... Jogando melhor que o São Paulo, inclusive. Exatamente. E o técnico de São Paulo era o Cuca. Exatamente. Que já está ciente de tudo isso. O Cuca agora tem experiência suficiente para pensar, para quem eu já fui eliminado por Once Caldas duas vezes. Uma pelo São Paulo e uma pelo Cruzeiro. Agora que a gente perdeu do São Paulo... Também, se for pensar assim, questão de mística mesmo, de Libertadores, que sempre tem aquela mística de o time que passa em primeiro geral... não ganha. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Os números... Não quer dizer nada mesmo. O último campeão, primeiro lugar da história da Libertadores, foi o River Plate em 96. E nessa fase, você não tinha vantagem nenhuma de ser o primeiro. Você classificava como melhor geral, mas... tem a vantagem só de jogar o jogo de volta em casa e tudo mais. Mas é uma besteira. Quer dizer alguma coisa, exatamente. Mas de certa forma, lógico. E, por exemplo, chega numa semifinal, vamos supor, é tudo suposição, contra o Corinthians. O Corinthians foi o primeiro do grupo dele. Exatamente. O Atlético foi o primeiro do grupo dele. O Corinthians é o atual campeão da Libertadores. Então tudo, mas claro, vamos pensar primeiro no São Paulo. Vamos ver o que vai dar, né? O São Paulo é um time que, como eu falei, teve problemas ontem, mas é lógico, tem que respeitar, e o Morumbi lotado com 60 mil pessoas é outra situação. Eu vou pedir para o Fausto rodar o jogo ontem do Atlético diante do Tombense. Sábado. Desculpa, foi sábado. É porque o meu plantão foi daquele jeito, eu praticamente virei aqui, então confunde mesmo. Tá aí o primeiro gol, né? Uma bola jogada pela esquerda. Cruzamento da grande área. O Tardelli errou a cabeçada, né? O goleiro conseguiu pegar e o Luan foi de rebote. Que o Tardelli errou a cabeçada. Méritos do Ele goleiro, né? Eu como goleiro tem que dar méritos na sim, mas ele que mandou em cima, né? E aí o gol do Leandro Donizete, um tirambaço, a bola sobrou pra ele, ele não pensou duas vezes e chutou no ângulo do goleiro do Tombense. Um jogador que não havia feito gols no Atlético esse ano, o Donizete tá bom, já fez dois. Já fez dois no Mineiro e um na Libertadores. Esse gol do Atlético foi muito bonito, o segundo, e deu uma tranquilidade que o Atlético precisava, né? Porque 1-0
futebol é aquilo, né? Você não acredita que o Tombense faça 3. Mas 2-0 é um resultado que você, começa o jogo e tal, às vezes toma um gol, a coisa pode ficar mais complicada, mas 3-0, o começo tem que fazer, É o que eu costumo falar, esse é um dos fascínios do futebol, porque é um esporte que às vezes o melhor não vence. Sim. Chega a ser até injusto, mas aí que está a paixão do futebol. E justamente nisso, se o Atlético, sei lá, ganha lá só de 1-0, chega aqui o Tombense, ou Tombense, não há Tombense. Vai cair igual semana passada, né? Não, vamos continuar. Não vamos voltar a essa discussão. Mas vamos dizer isso. Que o Atlético vem e perca aqui também. Vai perder de 2 também, que pode acontecer. Seria tenso para o Atlético por esse planejamento todo que ele fez para esse começo. A verdade é que o Atlético pode até poupar jogadores nesse jogo. Sim. Eu acredito que vai acontecer isso, inclusive devido à importância do jogo de semana que vem. O fato de alguns já terem forçado o terceiro amarelo, o Hever, o Leandro Donizete, já disse tudo. Os caras querem. E vamos pensar bem, é uma grande bobagem. Eu já achei, por exemplo, uma grande bobagem o Bernard entrar em campo. Eu acho que não. Ele deveria ter entrado, mas eu acho a bobagem tê-lo deixado até o fim. Acho que isso também, exatamente. Porque deu para ver, tanto ele quanto o Tardelli entraram sem ritmo de jogo, errando muito passe. Tirando o pé, com medo de machucar. Tirando o pé, perdendo o tempo da bola. E fala a verdade, eles não têm chance de pegar ritmo de jogo contra o São Paulo. Exatamente. Eles deveriam ter ficado o primeiro tempo, e aí sim, jogado, pegado o ritmo e se preservado no segundo tempo. O que eu acho com relação ao Bernard é que a contusão dele foi um pouco mais séria e é uma contusão muito mais chata para o jogador de futebol. Ele teve problema na clavícula direita ou esquerda? Agora, enfim. Esquerda. Luxação, né? no ombro. Luxação no ombro. Você, jogador, precisa de contato físico o tempo todo. Ainda mais ele que é atacante, ele vai tentar sair do choque, mas ele vai tomar o choque o tempo todo. É por isso que eu acho que no jogo de semifinal, contra o Tombense, com todo respeito ao pessoal de Tombos, mas não tinha necessidade de forçar uma situação com o Bernard ali. Contra o São Paulo, aí eu já acho que vale o sacrifício. Você tem que arriscar se você não vai sacrificar umas oitavas de final de Libertadores contra o São Paulo, você vai sacrificar quando? Aonde? Em que situação? É só nesse aspecto. Tanto que no fim do jogo, ele tomou uma do zagueiro do Tombense. Sim, caiu e sentiu. E aí a gente pensou, e agora? Vai sair de campo? Não, ele voltou porque realmente a pancada não foi lá essas coisas. Mas após o jogo ele deu entrevista e ele falou que ainda estava sentindo. Que Que aí é um problema, porque é uma lesão em cima de uma outra lesão, o que torna mais grave esse aspecto. Ainda bem que pelas entrevistas que já foram dadas, o médico do Atlético não está preocupado, ele está liberado. Vai jogar. Mas não deixa de ser um susto para a comissão técnica e para a torcida. Claro, eu só esperava que a comissão técnica tivesse um pouco mais de cuidado, né? Não é forçar uma situação com o menino que está começando agora, com uma contusão, como eu falei, que é mais complicada do que outras, por exemplo. Vamos pro Cruzeiro? Vamos lá, você que manda. Você que é o âncora. Porque eu tô meio perdido aqui, porque o Otônio me mandou, o Daniel Otônio, nosso setorista de voleibol, acabou de confirmar aqui que o Mundial de Clubes de Vôlei acontecerá aqui em Belo Horizonte nas próximas 2 temporadas. Boa notícia para o vôlei brasileiro, mais ainda para o vôlei mineiro, com 2 grandes equipes masculinas aí na Superliga, Minas e Sada vice-campeão, Minas em terceiro. Acho que isso só vem para coroar o trabalho, né? E semana que vem começa o Sul-Americano no Minas. Sim. Todo mundo lá presente torcer para o Minas Tênis Clube e tentar conquistar esse título para o clube. Falando do Cruzeiro agora. O Cruzeiro venceu bem, ganhou de 4-0 do Vila Nova. Eu realmente não esperava uma situação tão favorável para o Cruzeiro nesse momento. O Diego Souza jogou muito bem. O Everton Ribeiro acabou com o jogo. O que esse rapaz jogou ontem lá na Salpão do Bonfim chamou muito a minha atenção. O volume de jogo do time também foi muito interessante, foi muito forte. E o Vila Nova assustou, né? O Vila Nova ficou tomou o primeiro gol muito rápido, tomou o segundo muito rápido, o terceiro foi consequência. O quarto, o Cruzeiro podia ter feito aquilo. A gente estava até brincando antes, né, Frank? Você achava que o Cruzeiro podia ter feito uma goleada histórica diante do Vila Nova, né? Eu falei, os destaques ontem da partida do Cruzeiro foram o Diego Souza, o Everton Ribeiro, cada um fez 2 gols. E a trave, porque a trave salvou também o
o time do Vila Nova. Sem dúvida. Que, como você disse, eu acho que o Vila não estava esperando que o Cruzeiro fosse fazer aquela blitz logo de começo. Não. Sair para cima, chutando muito de fora da área, que não é uma característica dos últimos times do Cruzeiro. Nesse time do Marcelo Oliveira, o Cruzeiro tem chutado muito de fora da área. E tem que bater mesmo, tem bons batedores. Tem explorado muito as faltas, escanteios, jogadas aéreas do Cruzeiro, está muito forte. Tanto o Diego Souza fazendo gol de cabeça, a zaga com o Léo, com aquele garoto que veio do Santos também, Bruno. o Bruno. Bruno, Então, tipo assim, o Cruzeiro está com um volume de jogo muito grande e uma variação também. Então isso assusta o time e dificulta a marcação do adversário. Com tantos jogadores de qualidade na frente ali, né? O Everton Ribeiro acho que fez a partida dele no Cruzeiro até o momento, né? Eu acho que e o Diego Souza também. Ontem foram os dois. Sim. E foram os dois gols do Cruzeiro, tanto do Diego Souza quanto do Everton Ribeiro. E para coroar as duas melhores partidas dos dois na temporada. Foi com o quê? 23 minutos que o Cruzeiro fez 3 gols, não foi? Foi rapidinho. Foi antes da metade do primeiro tempo. Ou seja, já construiu o placar, já tirou um pouco, não é que tirou um pé, mas Não precisava. Né? E aí a minha preocupação é que você já matou a semifinal. Já não tem necessidade de ter semifinal mais aqui em Minas. Não tem, não adianta a gente ficar aqui, como você falou, é impossível o Tom Benz fazer o Tom Benz fazer não é 3 gols. desrespeito o Tom Benz nem o Vila Nova não, mas jeito, gente, não vamos, tem jeito. Vamos ser reais. Se acontecer, a gente vai estar aqui na segunda-feira que vem cara tapa, elogiando e Mas eu dizendo, duvido. tá Se vendo? acontecer É isso que algo aconteceu. diferente do que nós estamos falando aqui, vai ser o quê? Vai ser uma zebra. Vai ser Sim. uma grande zebra, né? Então, Uma zebraça, né? Porque Dizer. não dá para comparar dois clubes igual o Cruzeiro Atlético, que tem um orçamento de 200 milhões de reais ano, com clubes. O caso do Tombense é um clube de empresário. O caso do Vila Nova é um time que monta o time para jogar o Campeonato Mineiro e a Taça Minas Gerais no fim do ano. Não tem mais nada para fazer durante o tempo. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. O Campeonato Mineiro ele é desproporcional em todos os aspectos. Como é que a gente vai insistir aqui, falando de Campeonato Mineiro, discutindo, por exemplo, uma situação do Tombense que há 3 anos atrás era um time semi-amador. Hoje é um time profissional, teve um bom investimento lá, o estádio não é ruim, o estádio para um clube do interior, é um estádio que atende, é um estádio, uma cidade de 10 mil habitantes, a cidade de Tombos tem 9.500 habitantes e tem um clube na semifinal do Campeonato Mineiro. Quando que a gente ia pensar numa situação dessa? Mas, em contrapartida, vai pegar 2 gigantes do futebol brasileiro. Como é que faz? Não faz, né? Não tem jeito. Conversei com o Alexandre Barroso, o técnico do Vila, né? Depois da derrota para o Atlético, do Mineirão, de 2-1. E ele já dizia que vai perder jogadores para o brasileiro, da Série D. Já certamente vai perder muitos jogadores aí. E vai ter que reformular. E já estão pensando em contratações e tudo mais, também ciente da semifinal do Mineiro e tudo mais. Essa é a vida dos times do interior, não tem jeito. O Tupi foi campeão de uma Série D e no outro ano o que aconteceu? Voltou. Porque poder ter esse tipo de situações. Planejamento, se o América em si já passa esse tipo de dificuldade, imagina os clubes do interior. Porque o América num ano está voando, né? Chegou ano passado começou super bem, vice-campeão mineiro, entrou na Série B. Começou muito bem e depois por uma série de razões, foi só descendo a ladeira. Agora, voltando a falar do Cruzeiro aí, o Cruzeiro, para o time que já vinha sendo reformulado desde o ano passado, e aí tem que se dar um crédito para a diretoria do Cruzeiro, sim, porque ano passado a gente bateu muito nela, a imprensa inteira bateu muito na diretoria do Cruzeiro. O que tinha que ter feito mesmo. O que tinha que ter feito. Que eles apresentaram para os torcedores e para a imprensa. Se fosse isso, eles acho que iriam se acomodar. Exatamente. Fazendo um trabalho digno de Cruzeiro, que estava correndo tudo bem. Um time que fica em 8º, em 9º lugar da tabela. Você não quer assumir uma posição digna do Cruzeiro. Mas que diga-se de passagem, agora o Cruzeiro, você pega o time do Cruzeiro lá. Tá? Ainda acho que pode ter algumas contratações. Precisa se brigar por alguma coisa grande no Brasileiro. Acho que com esse time aí dá para brigar por uma Libertadores. Só que se quer brigar por algo maior, uma vaga mesmo para Libertadores e não só para pré-Libertadores, né? Até o título, né? E o título, principalmente, tem que contratar mais, em algumas posições. Mas você pega o time do Cruzeiro em relação ao ano passado, hoje tem Dagoberto, Diego Souza, Everton Ribeiro, Newton,
tá o Não, Dedé é muito chegando, diferente, é muito outra diferente, coisa. outro time. É Mudou, muito diferente. mudou. Chega a ser um ponto que você vai ter que colocar ou o Léo ou o Bruno Rodrigo na reserva. O que significa isso? Significa algo muito bom, cara. Isso é uma ótima dor de cabeça para qualquer Significa treinador. algo sensacional. Você pega o Atlético hoje, tem Rafael Marques e Gilberto Silva. Estou olhando primeiro a questão dos zagueiros. Por que eles são reservas? Porque o titular é Leonardo Silva E Hever. e Hever. Agora você pega o Cruzeiro, que antes era dependente de vários zagueiros aí, trouxe Rafael Donato às vezes para tentar ser uma solução. E agora você tem Dedé, Bruno Rodrigo, você tem o Léo, porque o Léo é um jogador útil, está mostrando isso, está tentando, isso né, é um pensamento cravar um... realmente de planejamento e planejamento a longo prazo, porque querendo ou não, o Cruzeiro, a torcida não tem que se empolgar muito, tem que se empolgar em ver o trabalho dando certo, mas acho que não deve ainda se empolgar com títulos, porque querendo ou não, é uma equipe em formação. Sim, sem É uma equipe dúvida. em formação. E nós estamos falando aqui, almejando já 2 campeonatos, 2 longos campeonatos, que são a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E o que o Cruzeiro já está pensando com isso? Nós temos uma equipe que se alguém machucar, se alguém for vendido, se alguém estiver suspenso, quem vai entrar vai dar conta do Tem que trabalho, pensar assim, vai assim. aumentar a pressão. Então isso é bom para o Cruzeiro. Exatamente, também totalmente de acordo. Eu só acho que aí entra outra questão, tem que reforçar determinados fatores. Que precisa mais, isso certamente. Muita gente fala, precisa na lateral, ou precisa ainda de um nome na No zaga. lateral esquerdo precisa, assim, rápido. Acho que um volante ainda precisa Rápido. pelo seguinte, porque o Henrique O não Henrique consegue se tem condição, recuperar, né? O Henrique, ele veio pra cá pra... Pois é, se o Newton Fica na machuca, entra fisioterapia. quem? Vai entrar o Sandro Silva, eu acho um bom jogador. Sandro Silva. Sandro Silva tá não, pro Vasco, perdão, né? o Lucas Silva. O Lucas Silva. Falha É, o minha, Lucas domina Silva da não dá base. Não dá pronto. Mas a gente não, exatamente, a gente não sabe. Um cara na frente, machuca o Dagoberto, vai botar o Elber, o menino não tá jogando. É verdade. Entendeu? tem que botar tem que contratar mais um, não sei quem pode ser, o Éder Luiz, para fazer uma sombrinha lá, não sei. É um jogador rápido. Daqui a pouco o Cruzeiro tá virando o Vasco, campeão Diz aí. da Copa do Brasil. Não, mas é um cara assim, para vir e ser reserva, para quando for requisitado aquele negócio todo. Vai precisar. E o Dedé teve a liminar concedida na tarde dessa segunda-feira e vai poder ir pro jogo contra o Resende. Então, já é uma esperança mais pro torcedor do Cruzeiro. Mas isso aí os nossos usuários aqui podem entrar no Super FC e ver que, na nossa matéria, falando dessa liminar concedida pro Dedé, que a própria coordenação do Cruzeiro já falou que não deve utilizá-lo, né? Sim. Contra o Resende, até porque está muito em cima também. Pode usar. Mas acho que eles já adiantaram que não vão tá, usar. Eles querem talvez fazer uma estreia do jogador no Mineirão. Seria uma boa, né? No Mineiro não vai ser, né? Porque... Mas seria num eventual jogo contra o Resende aqui, por exemplo. Lembrando que 2x0, 2x0, 3x1, 4x2. Diferença de 2 gols. Elimina 2 o gols jogo ou da mais. volta. Eu tô olhando aqui o rendimento do Cruzeiro no Campeonato Mineiro e do Atlético. É muito desproporcional. O Cruzeiro tem um aproveitamento de 93% no Campeonato Mineiro. Isso na primeira fase, eu não estou contando a segunda aqui. Já tem uma vitória. O Atlético tem um aproveitamento teve um aproveitamento de 81%. Que podia ser maior se não tivesse perdido por Caldense. O terceiro lugar foi o Tombense com 57%. Então, não dá pra gente ficar aqui tentando... Isso mostra 2 coisas. Que realmente o Campeonato Mineiro, na fórmula que ele está, ele é desproporcional com a presença de Atlético e Cruzeiro. E isso é fato. E a segunda ao meu ver, são que esses números, para Cruzeiro e Atlético, são números que não devem empolgar. Não devem. Sem dúvida. Que mostra o que eu O que retiro só, é isso. não adianta o torcedor do Cruzeiro mandar pergunta aqui falando, ou o torcedor do Atlético falando, mas o Santos teve dificuldade lá em São Paulo. O São Paulo teve. São Paulo quase não conseguiu passar. A Ponte foi a terceira colocada. Gente, não dá para comparar os campeonatos. A Ponte que tomou de conta do Corinthians. Pra começar, o Campeonato Paulista também é todo errado, né? É todo errado. São 20 clubes, as quartas de final são só um jogo. Então... A semifinal também. A semifinal também. Então, não sabe, lá é outro mercado. Os clubes do interior lá têm muita força, assim como a Tombense está começando a virar uma força aqui. Por isso, por causa do dinheiro dos empresários que chegam e montam. E lá ainda tem umas vantagenzinhas, porque começa-se antes, então já se pega um ritmo maior. Tem 4 grandes clubes.
tem uma série A2 que é muito forte. A Ponte Preta é considerado time pequeno, mas é time de tradição, é time que disputa o Campeonato Brasileiro. São times que jogam não só durante o Campeonato Paulista, vou dizer uma taça, referente aqui à Taça Minas, uma taça deles. A maioria dos times paulistas estão ou na Série A ou na Série B. Sim. Então são times mais entrosados também, E mais até fortes. a Penapolense da vida, que ontem deu quase um pau no São Paulo, joga a Série C, né? Então é muito complicado a gente ficar querendo comparar aqui, porque São Paulo está em outro nível de profissionalismo no futebol hoje. Tem os gols do Cruzeiro aí pra gente rodar, Fausto? Então vamos lá. Tá aí o jogo, torcedor do Cruzeiro presente lá na Salpão do Bonfim. Esse é o primeiro lance do jogo, né? Olha Uma que bela chutado. defesa do goleiro logo no comecinho. O goleiro reserva, né? Sim, Porque reserva. Gol do Everton Ribeiro de falta, essa O bola Braga passou não debaixo tava. de um dos jogadores da barreira, né? Ele abriu a perna. Tá em cruzamento da esquerda, uma cabeçada na trave do Diego Souza. Primeira trave que eu falei, viu? É essa mesmo. Outra cobrança de falta, mais uma Na trave. Aí o Diego Souza, todo mundo achou que ele ia cruzar, ele cortou pra dentro, levou 2 na marcação e chutou na saída do goleiro. Esse era um jogo que era pro Cruzeiro ter feito 7, 8 gols, tranquilo. O outro gol do Diego Souza, né, ele chutou de bico. Isso surpreendeu o goleiro, matou o goleiro, deixou ele no contrapé. Golaço, 3-0. Outra Mais trave. uma bola na trave. Só né? voltando naquele terceiro gol do Diego Souza, o goleiro estava encoberto por 3 jogadores do Três Vila. jogadores do São Vila. 3 que estavam protegendo o lado direito e deixou o lado esquerdo. E o goleiro estava atrás deles. E aí então, não adianta. Aí o quarto. Aí o golaço. gol o terceiro gol, o quarto gol do Quarto gol, Everton Ribeiro. do Everton. Sem dúvida foi a melhor pela importância que foi o jogo. Uma semifinal de competição, você conseguir fazer 2 gols e ajudar a sua equipe da melhor maneira possível. Mas sem dúvida foi a melhor atuação, sim. O time todo está de parabéns, o Cruzeiro está se fortalecendo, está evoluindo, é isso que a gente espera no decorrer dessa temporada. Tá aí, o Cruzeiro enfrenta agora o Resende. O Resende, a gente está falando de adversários aqui. Se o São Paulo tomou a pressão do Penapolense, o Resende tomou um vareio do time do Botafogo, né? O Botafogo do Sidorf enfiou 5-0 na equipe lá da cidade e se classificou para a final da Taça Rio, né? Semifinais da Taça Rio foi... Não Brincadeira, dá, né? Eu falo que sobre outra o Resende campeonato. eu não sei o que falar, não acompanho o Campeonato do Mas Carioca e não li sobre o time nessas últimas mas a gente semanas. como a gente pega por base também questão de resultado, né? O time que toma um vareio mas desse, é um né? clube que chegou, por exemplo, a uma semifinal de Taça Rio. Aí você vai pensar, e o Flamengo? E o Vasco da Gama? Onde é que esses clubes estão? Então, qualidade, o Tanto que Resende o Botafogo tem. foi também o campeão do primeiro turno. Exatamente. Carioca. E assim, Ele pegou o melhor sobrando em time. campo. Ele pegou o melhor time do Rio de Janeiro. Então, é claro que não ia ser um jogo fácil, mas eu esperava que o Resende tivesse um mínimo Dado uma resistência, né? Alguma coisa assim. ou de leve. E o que é tentar. bom para o Cruzeiro, dessa forma já fazer um placar, não preciso dizer elástico, mas um placar que pelo menos tem esses 2 gols de diferença, para já eliminar esse jogo de volta, o time ficar tranquilo, só concentrado só para o Mineiro, que apesar eu acho também não vai precisar de Não vai. E tanta outra, força, já Cruzeiro- pensar já para a fase final mesmo do Mineiro. A pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: o Cruzeiro vai jogar vai usar o time titular para enfrentar o Vila Nova na quarta-feira que vem? Eu duvido. Mas vai usar um time misto. Para quê? Um time misto Para para quê? preservar alguns Pois é, jogadores. mas para que usaria, por exemplo? Para ganhar ritmo? Esse time já está treinando, tá jogando Campeonato Mineiro já tem 4 meses, 5 meses, só joga isso. Então, bobagem também. Ficar É o que a gastando gente falou, a jogador. questão de preservar mesmo o jogador. E ainda vai ter a questão de que o gramado do Mineirão vai estar saído do show do Paul McCartney, né? Tem que ver Exatamente. como vai estar E- o campo do Mineirão, porque eu fui no jogo do Brasil, que foi a última partida que teve, e vou te falar, viu, tava triste o campo. Tava terrível. muito Cara, ruim. saía horroroso. o jogador dava um passo, um piso mais forte no gramado, saiu um pedaço de grama na chuteira. Esse ano foram 3 dias de shows no Mineirão. Eu falo 3 dias porque foram 2 eventos, o Axé Brasil e o show do Elton John. Vai ter agora o 4º dia, que seria, na verdade, o 3º evento, que é o show do Paul McCartney no Eu sábado. considero até mais, Cabido, porque o gramado ele precisa de sol, ele precisa
de água, ele precisa ser bem tratado. Quando vão acontecer esses shows, não é só o dia lá que a galera fica em cima pulando. São os dias que ele tá coberto, que tem a estrutura do palco, No show, que tem as pessoas andando. no show do Então, Elton eu John, conto por até mais exemplo, dias a do gente que conversou só 3 dias. com os produtores do show, essas placas que eles colocam em cima do gramado, elas entram, na verdade, um dia antes. No show do Paul McCartney, eu não sei, porque haverá um show do Paul McCartney antes, porque vai ser o teste, primeiro né? ensaio dele. Da Então, turnê. mas é claro que eles devem colocar essas plaquinhas antes, eles vão deixar o estádio... Mas meia igual, boca essa pro Paul plaquinha é colocada na área do público, mas é a área onde está o palco. Ela já está montada, do Aqui, Paul McCartney o horário, já tá marcado desde É ano verdade, passado já tá é montado. verdade. Então eles já estão mexendo lá nas dependências do Mineirão há mais tempo, né? São 13 lembrar que depois do dias. jogo da 13 seleção, eles Segundo a falaram matéria do que... Guilherme Guimarães, 13 dias, 13 13 dias. Eles falaram que não podia nem ter jogo lá depois do jogo da seleção, né? Sim. Tanto é que a princípio, Tombense e Vila queriam jogar no Mineirão. Depois que teve aquele mas negócio, entra em outra passaram questão, para o Independência. né? Mas aí eu Foi vou uma perguntar... esfera fora Pois do é, gramado. e aí tem outro detalhe. Que moral a FIFA tem de exigir ausência de jogos no estádio que está pronto, sendo que a Arena Pernambuco não foi testada e não está pronta ainda, vai ficar pronta essa semana. O Maracanã foi entregue daquele jeito que a gente Foi um viu. fiasco com aquele jogo do Não, pelo Ronaldo. amor A pelada, de Deus. né? Não É, faz- não, que deram uma ênfase pra pelada, assim, que a desnecessário. pelada foi mais importante Minha que o pelada de evento. sábado lá com o É. Fred Jota tava melhor que o jogo do Bebeto. Ah, isso eu imagino. Aconteceu a pelada de reinauguração do Maracanã. A gente A está falando Arena do estádio- Fonte Nova Arena teve- Fonte Nova já já teve teve alguns segundo bons Bavi. testes. Esse fim de já semana foi o teve. segundo Bavi. E não teve problemas pelo que a gente Teve ficou aquele sabendo. incidente com Chicarola. Sim. Que Mas foi isso acontece mesmo. Não deveria acontecer. Não mas deveria, né? acontece. Mas acontece. Eu não vou nem falar do problema do acarajé lá na Bahia, né? Porque Se eles podem, nós temos o nosso problema com o tropeiro azedo aqui, porque eles não podem ter problema deles com a acarajé. é porque não queriam estragado deixar também. vender o acarajé, né? Aí teve que entrar o Estado brasileiro para falar assim, FIFA, aqui, meu irmão, não é assim que funciona. Eu vou te falar que o tropeiro, por exemplo, do jogo da seleção lá, a melhor coisa do tropeiro era o arroz. Olha o arroz, né? Não, o bife tava bom também, o bife tava saboroso. Então cara, você, você pegou um bife, Peguei muito bom. você pegou o único bife bom, porque o resto tudo lá era pura gordura, cara. E para finalizar, o saudoso estádio Mané Garrincha, o Estádio Nacional, que não é mais Mané Garrincha, viu gente? É Estádio Nacional. E uma Brasília. curiosidade também do Que não tá pronto. Nos jogos internacionais, vamos dizer, na cobertura internacional do amistoso entre Brasil e Chile aqui no Mineirão, o Mineirão não estava sendo chamado de Mineirão em vários órgãos. Eles estavam chamando Estádio Minas Arena. Minas Arena. O que eu achei assim desnecessário, ridículo. Mas aí talvez é padronização internacional que eles fizeram. mas porque mas vamos porque dizer, na o FIFA, Mineirão, porque né? no site da FIFA é Estádio Mineirão. Não tem Segundo, outro segundo nome. o crachá da imprensa, é Mineirão. Não tem o I de... Não tem- não. É Mineirão. Mineirão não é não. É Mineirão. é Mineirão, Pelo amor de sem Deus, o I. né, gente? Vamos ser profissional, né? Fizeram um pouquinho, mineirês. né? Fizeram uma porqueira, né? Mas aí é isso. O Cruzeiro enfrenta o Resende na quarta-feira. É favorito. Super Lógico. favorito. Super favorito. Acreditam numa vitória mais elástica. Eu Vai- acredito que o Cruzeiro Super faça uns favorito e 3 a sem 0. jogo de volta. Eu também acho que não vai haver Vai ganhar jogo de bem. volta. E palpites para São Paulo e Atlético. Atlético. Aí já é mais difícil. Mas... Vocês vão nem chutar? Eu vou colocar dessa forma. Eu vou chutar. 2-1 Galo. Você vai chutar com... E tomando gol para variar. né? Não, vai tomar um gol, mas vai fazer 2. E você? É um bom placar. Um bom placar, um 2x1. Pra não ficar igual pra falar que eu copiei dele, 1x0 pro Galo. 1x0 pro Galo? 1x0 pro Galo. Eu acho que esse jogo tá com uma cara de empate. Pode ser também. Eu tô achando que Por- esse jogo pelo- vai ser empatado. pelo otimismo do Não, São eu Paulo, acho que aquele não vai, acho tudo, que não vai mas... ficar empatado. Mas é aquele negócio, se o Atlético entrar do jeito que entrou no primeiro jogo contra o São Paulo, Ele perde pro São Paulo jogando igual jogou ontem. O São Paulo jogou contra o Eu estava dando uma Pinamonense. olhada hoje na estatística na Conmebol, dos 2 jogos. O São Paulo, nos 2 jogos, ele deu 8 chutes a gol. Os dois jogos falando que eu contando o primeiro. O 2x1 pro Atlético aqui no Independência e comparando o os dois 2x0 jogos, pro São Paulo lá no Morumbi. Nos 2 jogos, o São Paulo fez a mesma coisa em termos de finalização. Ele deu 8 chutes, 5 a gol e 3 fora. O São Paulo se manteve. O Atlético, no primeiro jogo, ele deu 13 chutes, fez 2 gols. 8 no gol e 5 fora. Ele tentou muito mais que o São Paulo. No segundo jogo, o Atlético deu 2 chutes, os 2 para fora. O Rogério Ceni não defendeu. Bola de... Olha a diferença do Atlético entrando para ganhar
E o Atlético totalmente desmotivado. Não, mas aí tem outro detalhe também que eu E acho que a gente deveria tem que haver colocar. motivação, porque se ganha, tirava o São Paulo. Deveria né? ter São motivação. Paulo, com certeza. Agora, a gente tá falando que no Atlético não tem motivação e tal, mas eu acho, e eu não tô querendo nem causar polêmica não, mas eu acho que o time do Atlético deu uma leve caída. Deu uma caidinha. O rendimento do Atlético caiu, sim. Isso eu acho que não pode negar. A partir do momento que Tardelli e Bernat saíram da equipe, o time Sim. caiu. Claro. É o que Caiu. se fala, por exemplo, assim, se o Ronaldinho não tivesse, o time do Atlético é outro. Só que sem Bernat e Tardelli também. Também Aí é também outro. já é outra questão. Eu acho até que, posso até estar um pouco ser incoerente, se um dos dois sai, o Atlético não perderia tanto, porque o Luan consegue suprir, mas ele não é dois. Não, O Atlético não tem dois Luan. não. O Atlético tem um tal de Guilherme que não quer ficar no clube. Que não quer. É impressionante, falando nisso, né? O Atlético, o Guilherme hoje anunciou que não quer vestir mais a camisa do A Galo, né? assessoria dele postou que ele não quer mais ficar no Atlético, com coisa que ele fez E os muito meninos dentro do falaram, eu acho Atlético que também. foi o Guilherme. Só citando, a gente pode citar o nome da assessoria aqui? Pode. A assessoria Francis Melo, que em 2011 postou quando o Diego Renan no Cruzeiro tinha 98 jogos e estava no banco do Cruzeiro, Lembro disse que ele poderia não completar 100 jogos pelo Cruzeiro, porque ele tinha propostas de outros times, do Rio e tudo mais. O que o Cuca, que era treinador do Cruzeiro na época, fez? Afastou Ele tirou ele do jogo que ele estava o relacionado. Diogo Renan. É brincadeira. Agora repete-se com a mesma assessoria, com o mesmo treinador, só que num clube diferente. Mas aí eu vou... Mas você entendeu? Entendi, Tá-se uma eu forçação de entendi. barra que envolve. Existe É muito maior, cara. Forçação de barra e o momento. É muito maior do que você culpar também uma assessoria. Exato. Ali envolve assessoria, Bom, jogador e direção Pois é, e empresário do jogador, eu sou cara. o assessorado, tudo que sai em meu nome, eu tenho que ver antes. Se eu sou o cliente da assessoria. Sim. Sim, é a sua imagem. Você está contratando Então, alguém para fazer a sua imagem. a Vai partir falar do por momento você. que colocam um texto em meu nome falando que eu não quero mais vestir a camisa do Atlético, seja em nome do meu representante, no caso, eu estou autorizando. Então, é por isso que eu estou afirmando que o Guilherme quer sair do Atlético. Sim. É só Exatamente. Concordo Não, essa plenamente. é a visão que a gente tem. Exatamente. É igual o Zinho chega e fala que ele só não quer que o Atlético seja campeão. É uma pessoa falando, mas ele está falando pelo clube. Claro, lógico. Ele está falando, em outras palavras, que o Atlético é o maior rival do Flamengo. Vale tudo pra Concorda? tirar. Sim. Vale tudo para tirar. Vale tudo, até o Fluminense ser campeão. Exatamente. Até o Fluminense. Entendeu? É brincadeira. Mas agora, se for verdade mesmo e tudo mais, que o Guilherme seja feliz em outro lugar, porque no Atlético realmente não rendeu nada. E aí o mundo das especulações. Só um jogo ou vão outro contra o começar- América. O mundo das especulações vão começar a girar durante essa semana, né? Tomara que esteja ofuscado em virtude do jogo do Atlético diante do São Paulo, que é muito mais importante do que isso. Sem dúvida. A motivação do Atlético não vai Tomara, se abalar tomara por que causa essa notícia disso, né? realmente não atrapalhe o clima. Eu acho que não vai não atrapalhar. pode, né? O clima de concentração que tem que estar neste momento no time do Atlético. E foi como você disse, e como o próprio Calil disse, a equipe aqui do Super FC. Jogador que não quer vestir a camisa do Atlético, não fica no Atlético. Não fique Exatamente. pronto. E eu acho que é isso mesmo, Vai independente embora. do... Isso serve para Se qualquer for- clube. Se for Cruzeiro, Ah. Atlético, América, 15 Vai de embora, Jaú, vai vai embora, não embora. tem que vestir mesmo. E tem que tem sair que estar. mesmo. Não tem dessa de provocar mais. Ainda mais porque também é um jogador que não conseguiu ganhar uma empatia da torcida, sempre criticado, nunca foi... Desde que ele chegou, não teve uma sequência regular no time. Quando teve alguma sequência, não foi muito bem e sempre junto de lesões também, Sim. sempre atrapalhando ele. Então, acho que a gente fala, se a gente contrata alguém para assessorar a nossa imagem, a gente quer que ele assessore, faça uma assessoria de uma forma boa, que ajude a gente, não que atrapalhe, que cause polêmica e que queira rachar o grupo, sei lá. E não dá nem para dizer, por exemplo, que o Guilherme, eu não tenho apoio da torcida. Isso é mentira. Porque teve vários jogos no Independência em que uma facção da torcida do Atlético cobrava dele no início do jogo, a grande maioria da torcida vaiava a facção da torcida e dava apoio ao Guilherme. Uhum. Então, se ele tinha cobrança de uma certa forma, mas ele tinha muito mais apoio do que cobrança. Chegou-se num ponto em que não tinha mais isso. Ficou insustentável. Mas ficou insustentável, ele O não caso resolve. do Guilherme, bom, que eu senti, assim, vendo os jogos.
Primeiro falam para ele que ele é reserva imediata do Ronaldinho Gaúcho. Reserva imediata. Ele é o cara que vai substituir o Ronaldinho. Beleza. Tardelli e Bernard estão fora do jogo, dos últimos jogos do Atlético, tirando esse contra o Tombense. Continuou no banco. Ele poderia ter entrado em alguma situação ali, em algum assim, aspecto tático. E mesmo dessa forma ele vai estar entrando numa posição que não é a dele. Ele não Exatamente, é meio armador. Pois é. Ele é atacante. O primeiro ponto é esse. Mas aí que tá, Frank, porque eu concordo com você plenamente. Não, primeira coisa, só que pensando ele pelo lado joga de pra velocista pra e diz render que no não é a time. posição dele. Joga de trás e diz que não é a posição dele. Ah, eu também não sou centroavante. Eu jogo de Você costa. joga de Tá quê? fazendo, então. E outra, o Vai próprio jogar um Cuca teve Eleven, uma então, em conversa casa, com jogar ele, FIFA 13. falando que futebol moderno hoje você tem que rodar. Sim. Por que o Jô é armador e o Ronaldinho é centroavante em determinados momentos? Por que o Dagoberto tá lá na frente ajudando no meio de campo? Por que o Tardelli puxa para a esquerda com o Ronaldinho enfiado às vezes? O Diego Souza no Cruzeiro tá fazendo várias funções. Exatamente. Tem que Vai ser e assim. volta. E futebol é assim. E você tem que se adaptar, pô. Futebol é assim. O Richarlison chegou num ponto que ele tava jogando de ponta. O Luan é um cara que... O Luan é um cachorro doido. chega a ser um maluco, que joga de volante, de lateral, ele é impressionante. Luan. É um cara extremamente voluntarioso. Tem que dar sangue para a equipe. E nesse caso Sim, nesse caso eu concordo, Thiago, mas uma coisa foi o que a gente abordou aqui antes, dele ser usado também, ser testado várias vezes numa posição que ele já viu que ele não está rendendo. Então, perfeito. Já que Exatamente. tem que ter essa movimentação no futebol, então mude ele também, mas a parte Claro. dele ficar reclamando. Se o cara não rende numa posição... eu não jogo nessa, eu não jogo E naquela, aí, então e aí, Não, beleza. lógico. Aí Fora. falam pra ele que ele é reserva imediata do Ronaldinho Gaúcho. Foi isso que eu vi várias vezes no Cuca, por exemplo. É. Ele teria que, por exemplo, jogar essa partida. O Pelo menos Ronaldinho quando- nem viajou. É. E onde é que ele ficou? No banco. Então ele pensou assim, o que eu tô fazendo aqui também? Sim, aí é o lado do jogador. Exatamente. Isso aí tá o que eu tô corretíssimo. fazendo aqui também? Poxa, se o Cuca não me coloca de jeito nenhum, porque isso está acontecendo, há 3 desfalques na equipe, é claro que não todas ao mesmo tempo, e eu não sou Aproveitado. em nenhuma delas. Contra o São Paulo, por exemplo, eu me questionei aqui pro internauta e questionei pros nossos colegas de redação. O Cuca errou o tempo todo. Aquele jogo contra o São Paulo, você estava no Morumbi, Sim, Thiago? perfeito. O Guilherme podia ter entrado naquela situação. Poderia. Como o Araújo também poderia, como o Rosinei também poderia. Talvez as opções ele teve a pior, que foi colocar o Ele Serginho. teve a pior, que foi o Serginho. Se fosse o Cuca, eu não sou o Cuca. Deve entender menos de bola que ele também, por isso que ele está lá. Lógico, por isso que ele tem 100 jogos, eu não tenho nenhum. Exatamente. O Né? salário dele também, né? Ah, lógico. Mas assim, pra mim, eu, se fosse ele, colocaria o Rosinei ou adiantaria o Richarlison e botava o Júnior César na esquerda. Seria a minha escolha colocar o Rosinei. Ele, depois do jogo, disse que o Guilherme não estava 100% para jogar aquela partida. Não, é a versão dele. Mas quando ele vai estar? A gente não sabe. É o que é Aí que diferente tá o que negócio. saiu pela Agora, que ele errou assessoria muito hoje naquele dele, jogo. mandou dentro do release lá falando que ele está 100%, está em plena condição Exatamente. Ele está em Que plena ele- condição, ele está no física. auge Ele da não- carreira. Está no auge da carreira em plena condição física. Então, Mas fica é difícil. isso. É difícil. Para um cara que saiu no do caso- Cruzeiro e foi pro Dínamo, né? Ele foi pro Dinamo E Kiev depois e depois o foi pro CSKA. CSKA Moscou. Lembra como ele era conhecido quando foi a transação? A imprensa de lá chamava ele de o Diamante Azul, O Diamante Azul. que o Kleber veio pro Kleber Cruzeiro, veio- né? Não, veio o ele- Kleber mais dinheiro. E o Dinamo, ele é um clube azul. Quem não conhece o futebol da Ucrânia, o Dinamo é um clube Sim. que veste de azul Aí também. tem- Então, tem ainda esse ainda negócio. tem tudo isso. Entendeu? Para um cara que era E no conhecido como CSKA Diamante. Moscou, ele jogou muito bem também. Nos dois ele jogou Ele bem. jogou muito tanto bem. No Dinamo de Kiev Aí quanto no ele, CSKA. ele brigou, para variar, ele brigou com o treinador. O treinador no CSKA Moscou aconteceu uma das coisas mais interessantes que eu conheço dessa história, que foi que ele queria que ele jogasse de camisa 10, como armador de fato, e ele queria jogar como centroavante. E ele falou assim, se você não jogar como camisa 10 pra mim, você não joga em lugar nenhum. Ele falou assim, não, tá bom, então me manda de volta pra Ucrânia. Aí ele voltou pra Ucrânia, ficou lá alguns meses e já veio pro Atlético, naquela transação que o Kalil fez, que até hoje é a maior da história do Clube Atlético Mineiro. Eu acho que o que dói um pouco mais assim na diretoria do Atlético, cara, é que o Cuca chega e fala, ele vai ser importante para o Atlético, eu dou voto de confiança para ele. O Maluf chega e fala, nós ainda confiamos no Guilherme, ele vai dar rendimento para o Atlético dentro de campo. O Kalil tem total confiança dele, o Kalil foi lá
para poder trazer o Guilherme. Não foi passeio, ninguém vai para Exatamente. passear. Se o cara vai se adaptar, Cabido, é outra situação. Mas ele tinha que ter mostrado um pouco mais de respeito. É verdade. E correr mais também, né? Eu acho que o Guilherme, às vezes, ele peca por não correr, né? Respeito e motivação. Ele peca. Você vai. olha pro Guilherme, você já vê expressão de cansaço. Você O cara não tá se empolga, entrando, né? o time tá entrando no começo do jogo, primeiro tempo, você olha pro Guilherme, nossa, que canseira, velho. Dá pra ver. Aí você vê do lado do Atlético um Luan que corre por 2, 3 ou 4. O Luan não dá pra falar pra quem que corre. Né? E faz a comemoração do Ronaldinho Jô sozinho. E você pega o Everton Ribeiro no lado do Cruzeiro, por exemplo, que é um cara que se doa em campo o tempo inteiro. Gente, vamos pensar um pouquinho. São os caras de sangue, entendeu? Um pouquinho mais no Atlético. Precisa do Ronaldinho correr o que ele corre no Atlético? O cara que é campeão do mundo de futebol, ganhou a Liga dos Campeões pelo Barça, eleito melhor jogador do mundo, é idolatrado. Aonde o Atlético vai, eu sei que está seguindo o Atlético, você sabe como é que é. Sim. A imprensa só quer falar com o Ronaldinho Gaúcho. Na Bolívia, gente, o menino da Bolívia que veio de Potosí. Foi uma odisseia que ele viveu. viveu. O Ronaldinho Gaúcho, cara. E viu. E viu. Ganhou, foi bacana demais, mas e corre, e grita, e chama o time. Quando na jogo da seleção brasileira contra o Chile, você estava lá, Frank? Você estava lá, Thiago? Eu estava aqui trabalhando, eu não sei o que você estava fazendo, mas pode ter jogado bem? Não jogou bem. Mas o que esse cidadão correu... E orientou dentro de campo também. Tentando chamar gente, vamos pega soltar. aqui. É um líder nato, né? Claro. Assim, não dava pra ver que não era só cena. Tipo, você tem muito jogador que faz cena, que é ganhar moral com a torcida. Não, ele falava com o time, dava o passe, passa lá, corre, pega. Você viu o cara querendo acertar, querendo fazer o melhor. E tem que respeitar, porque é um cara que... Qual jogador não quer que qual torcedor, qual dirigente, qual técnico quer um jogador que faça isso? Sem dúvida. Mas com a qualidade do Ronaldinho. Exatamente. Então fica meio insustentável a situação do Guilherme agora, né? Eu realmente acredito que depois dessa declaração é muito diferente, por exemplo, da situação do Diego Renan, que era prata da casa, que era um cara que foi formado no Cruzeiro, é um cara que estava ali ainda com o Adilson Batista formando, aí chegou na época do Cuca, ele estava jogando, ele não estava nessa situação chata igual ele tava entrava no nos Guilherme, jogos. ele entrava, saía. No caso do Guilherme, ele foi ídolo no rival. Sim. Meteu muito gol no Atlético. Meteu muito gol no Atlético. O Atlético tinha muita desconfiança. E por ele ter feito isso contra o Atlético, é que o Calil foi lá buscá-lo, inclusive, né? Então, é muito difícil a situação do Guilherme. Eu acho que ele realmente vai deixar o clube. Provavelmente para o Sérgio Soares, que é o representante dele, dificilmente ele já não tem uma proposta para ele falar isso. Então, eu acho que a situação do Guilherme chegou ao fim. Até mesmo o release falava que o ciclo do Guilherme no Atlético chegava ao fim. Era isso. Se chegou ao fim, um abraço. Ele falou isso. Então, paciência, né? Seja feliz. Eu gostaria de agradecer aqui a participação do Thiago Prata. Muito obrigado, Thiago. E aí, vamos para São Paulo na quinta ou não? Vamos na quinta-feira. Vamos na quinta-feira. Vamos ver aquele Morumbi lotado, fazendo uma festa bonita. Peraí, posso só dar um detalhe? Não podia deixar de falar. Você vai falar do vermelho? Do vermelho. Você vai falar do vermelho? Gente do céu, que uniforme ridículo do São Paulo, velho. Não foi bonito. Olha, se for pensar, um patrocinador gasta milhões para ter a sua marca estampada na camisa. O distintivo do time, para mim, é o símbolo maior de um time, que ele deve respeitar. Carregar a vida inteira, né, cara? Até o nome do jogador também, que é a camisa dele, ainda mais no São Paulo, que segue igual no Cruzeiro, que é a camisa numerada com o jogador. Você vem e me coloca, velho, tudo de vermelho. Não foi bom não. Ficou ridículo. E eu também não realmente eu não entendi esse plano de marketing, essa questão de marketing que era em alusão às arquibancadas do Morumbi, que agora estão todas vermelhas. Não, até a rede do gol tá vermelha agora. Mas a rede do gol aí você respeita. Se for olhar o físico, beleza, sei lá, joga com meião vermelho, com short vermelho. Ou não faz uma camisa vermelha. Não, pra quê? Não joga aquele borrão vermelho, não. Ou o vermelho mais decente, né? Não que tampe tudo que é do clube, né? Sim. Não. Ou o patrocinador eu entendo pelo lado mercadológico. O cara tá pagando, ele tem que aparecer. Claro. E se você tá questão fazendo de uma jogada marketing. de marketing, você tem que ajudar o time que tá pagando para aparecer a destacar mais ainda.
Esse lado dá para entender, tipo assim, foi a jogada errada do Martin. Agora, tampar o escudo do time. Isso foi. Nossa, eu não aceitei isso. Isso é inaceitável. Isso aí é inaceitável. E tomara que o São Paulo jogue com seu tradicional uniforme branco, preto e meiões tricolores. Tricolores. É isso aí. Tricolores, não é isso, meu amigo Thiago Prata? É isso aí, vocês que sabem tudo dessa área, né? Mas o Cabido, que aparece sempre no caderno Pandora. Sim, aqui do sem jornal, dúvida. Todos os domingos, podem olhar, o Cabido tá lá, pelo menos uma vez por mês. Mas é isso. Não vou falar nada, não, fica calmo. A gente espera uma festa bonita da torcida do São Paulo e uma derrota do São Paulo. Esperamos mais uma vez. Isso, não é, Frank Martins? Muito obrigado pela sua participação. Ele disse que é 1-0, né? 1-0. Tá bem, gente. Eu tô apostando no Atlético. Tem meus amigos atleticanos agora, todos estão dando para trás, gente. Não pode. Peraí, o time joga confiante a primeira fase toda. Tem o melhor aproveitamento. Tem a gente já falou aqui, o melhor elenco comparado com o do São Paulo. Sim. Compreendo que é Libertadores, tradição pesa e muito, camisa pesa e muito. Mas tem que ter confiança. Agora é a hora, Se né? não tiver confiança, desculpa. Aí sim, realmente, já entrega a vaga pro Foi São isso que Paulo fez o agora. Corinthians ser campeão. Lógico. Todos esses fatores fizeram o Corinthians ser campeão ano passado. Exatamente. Quem que era o único time de São Paulo, dos grandes, que não tinha título da Libertadores? Exatamente. Agora tem. Mas muito obrigado, Frank. Eu que agradeço, Leandro Cabido, obrigado. Você não vai fazer seu... Parabéns, hein? Você não vai fazer seu jabazinho, não? Claro. Toda sexta-feira no blog comidaogra.com.br, uma resenha sempre de alguma comida saborosa, gostosa, crocante aqui de Belo Horizonte. E aos sábados, do Super, o mais lido do país, a nossa coluninha está lá também na parte de entretenimento. Cabido, já que você me convidou aqui, me deu esse espaço no esporte.com, convido você a um dia comigo experimentar uma comida ogra nessa grande BH, que é a capital mundial dos botecos e da comida ogra. Iremos, fechado, você paga? Fechado, pago por Então tá bom. Você chegou em qual nível do Tosco Burger, hein? Tosco, eu comi até o 3. Tá bom, hein? Tá bom demais. Tá bom. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a participação de vocês aqui comigo. Se preparem para os clássicos. Eu falei clássico, Cruzeiro e Resende é sacanagem. Mas aos jogos do meio de semana, quarta-feira é o Cruzeiro e quinta-feira temos o grande jogo da semana, que é Atlético Mineiro e São Paulo e Atlético Mineiro lá no Morumbi. Um grande abraço e até lá.